planejado... Vamos gravar, né? Boa, que bom, alguém começou a gravar. Hoje, nós tínhamos planejado de ver algumas coisas com SRAM e por aí vai. Eu estou achando melhor a gente focar em exercícios, tá? Então, tem uma lista de exercícios, uma aula que eu posso, inclusive, disponibilizar para vocês, tá? Para que vocês, digamos, repassem. São 30 slides, mas aqui, falando sério, os slides mesmo com conteúdo de que, assim, realmente interessa, deixa eu explicar o que realmente interessa. Tem muita coisa repetida que vocês já viram, tá? Mas tem muita coisa, assim, do tipo definições, pontos que a gente precisa saber. Então, ele está bem... Eu gostei desse conjunto de slides porque ele ajuda muito. E aí eu coloquei vários exemplos de questões, por exemplo, questões de verificação de entendimento, que se vocês fizerem, vocês vão conseguir entender, tá? Então, eu fiz esse conjunto de slides aqui. Então, por exemplo, eu tenho, falando assim, um flip-flop JK tem alguma condição de entrada ambígua? Aí a gente vai e coloca, por exemplo, quando... eu acho que quase todos eu tenho perguntas, né? Mas tem uns que eu acho que... As respostas, desculpa. Mas nem todos têm resposta. Teve uma aula prática, porque eu estou reaproveitando de um outro curso, mas vocês podem absorver alguma coisa, porque ele não é muito complicado, tá? A aula prática que a gente fez era utilizando o flip-flop JK. O flip-flop JK, ele, basicamente, quando J e K são iguais a 1, ele sempre comuta a saída deles. Então, ele é naturalmente, a partir do momento que tem uma transição de clock. Então, ele pode ser utilizado para a gente poder fazer isso. Então, eu vou repassar esses slides com vocês agora. Então, tem alguns slides que vão até... Eu vou mencionar para vocês, né? Estou falando assim, tem questão que fala assim, revisão da aula prática 4, que é vamos dizer, um contador síncrono. Aí, vocês aproveitem só... infelizmente, a gente não teve aula prática, né? Mas vocês podem aproveitar o conteúdo para poder entender com clareza o que seria um contador síncrono, o que é por exemplo, registrador paralelo em paralelo alto. Então, eu quebro isso tudo em detalhes. Então, eu acho que ela pode ser feita assim. Além desse ponto, eu queria perguntar a vocês, se existe alguma outra coisa que vocês gostariam que eu cubra? Porque a turma está até meio reduzida, então, se vocês quiserem externar aí qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode fazer um bate-papo aí, se tem algum, seja com os projetos, alguma outra coisa, que vocês até, eu vi lá, né, tinha uma pergunta com relação, inclusive, a data de um dos projetos. Então, para a gente poder deixar mais ou menos, aproveitar também o espaço para a gente poder discutir essas coisas. Vocês querem falar agora ou preferem falar no final? Podemos falar no final, né, se vocês sabem. Tá bom, então. Então, vamos começar, então. Eu vou compartilhar minha tela. E aí eu vou perguntar se vocês estão vendo. Tá? Sempre vem essa conversinha aqui, fiada. Deixa eu ver, cadê? Vocês estão conseguindo ver, né? Então, gente, aqui a gente vai tentar rever bem esses conceitos, sendo que essa parte do problema de meta-estabilidade, nossa, desculpa, isso aqui a gente não chegou a entrar muito, não, sabe?
a gente não chegou a falar muito sobre isso, então, assim, não precisa nem preocupar muito com esse ponto aqui. Então, a gente vai focar bem mais mesmo nessas outras questões de circuitos mais complexos, né? É isso que eu estou querendo tratar aqui hoje, né? Como que você utiliza isso, né? Eu não sei como que está o entendimento de vocês. Eu espero que, a partir do trabalho, né, que vocês fizeram em Verilog, né, com aquelas sequências todas, que a coisa ficou um pouco mais fácil para vocês. Assim, espero, né, que vocês tenham essa compreensão. Ainda que no Verilog, ela é muito código, né? Não dá aquela sensação mesmo de estar fazendo circuito. Então, eu vou deixar para vocês também reverem, né? Revisitar essas questões na aula de hoje. Então, basicamente, o objetivo é esse, bem que para sentir um pouco a parte de, digamos, para vocês estarem preparados para a prova. Basicamente, é esse o meu objetivo, né? Se tiverem alguma outra questão, vocês podem perguntar à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Então, de novo, né, para a prova, né, esse aqui é o material, tá? Esse é o material que está aqui, né, que eu gostaria que vocês trabalhassem, né, para a prova, né? Se vocês quiserem, eu posso mandar também uma lista de exercícios, né, adicional, se vocês assim desejarem, tá? Então, enfim, são essas questões. Então, um dos pontos que a gente olhou, e aqui, gente, eu vou passar muito rapidamente, porque eu estou fazendo a revisão de tudo aqui agora com vocês, né? Um dos pontos que a gente tinha, né, que está na base de todo esse entendimento, é o LET tipo NOR, né? E aí ele tem essas questões aqui, como ele funciona, né, onde o set igual ao reset sendo iguais a zero, é a condição de repouso do let NOR, ele não afeta o estado de saída, ou seja, ele mantém elas, ou seja, o Q mais é igual ao Q, né, ele não vai mudar com o tempo, né, o set igual a 1, reset igual a zero, ele comuta o estado de Q, seja lá de qual estivesse, para 1, né, e ele vai permanecer nesse estado mesmo que o set retorne para zero, né? Então, é uma vez só que isso acontece. Depois tem outro caso, né, o terceiro caso, que é o set igual a zero e o reset igual a 1, em qual ele reseta, e, por fim, esse outro caso que ele é proibido, que é você tentar setar e resetar ao mesmo tempo, porque, no caso, ele vai fazer com que tanto o Q e o Q barra sejam iguais a zero, né? Então, essa aqui é a equação que descreve, né, o comportamento desse let. Eu estou revendo, né, lembrando um pouco o que era a condição de corrida. Condição de corrida era quando justamente a gente tinha, né, você põe o set e o reset iguais a 1, e aí você observa que ele aqui fica, o Q igual ao Q0 iguais a zero, mas às vezes até no processo de fabricação há algumas diferenças, né, nesse comprimento que o sinal gasta para poder transitar. Então, às vezes, um sinal chega antes do outro, e por isso se chama condição de corrida. Então, quando ele entra nesse modo, ele começa a oscilar. Então, a gente até vê isso, né? Era um pouco nesse sentido, né? Então, quais são as questões de entendimento? O que é que vocês precisam saber? Então, aqui é dessa forma que eu estava querendo colocar para vocês. Qual que é o estado de repouso das entradas 7 e reset? Qual é o estado ativo de cada um? Então, por exemplo, quando você monta com uma porta NOR, né, o estado de repouso é 0 e 0. Se for com portas NAND, né, você faz o De Morgan, então o estado de repouso é 1 e 1. Né? Aí, por exemplo, quais estados de que está faltando barra aqui, né? Estados de que barra após o flip-flop ter sido resetado, verdadeiro ou falso, a entrada 7 nunca pode ser usada para gerar Q igual a zero, né? Então, coisa assim, bem básica mesmo, né? Então, por exemplo, aqui eu venho e coloco para você 7 igual a reset igual a zero, para um let NOR. Q barra permanece no mesmo estado. Então, a segunda, por exemplo, quais estados de Q
barra, faltou barra aqui após ter sido resetado. Então, né, se você tem set igual a 1, reset igual a 1, faz sempre a saída Q ir para 1. Tá? Então, de novo, essas são as questões de entendimento, verdadeiro ou falso. A entrada set nunca poderá ser usada para Q igual a 0. Então, set igual a 0, reset igual a 1, sempre gera um estado de saída com Q igual a 0, mesmo que você retorne a 0. Tá? Então, a resposta é verdadeira, né? Essa entrada nunca vai poder gerar Q igual a 0. Né? Depois a gente introduziu o conceito, né, do RS chaveado, até teve um colega de vocês que me corrigiu, não sei, acho que foi o Daniel mesmo que me corrigiu, né, quando a gente discutiu aquele LS com 5 números, né, 74194, uma coisa assim, né, que tinha você coloca um inversor, né, para poder fazer um flip-flop tipo D. Né, também você pode colocar dessa forma. Esse daqui é um LED chaveado, né, no qual você consegue habilitar e aqui, desculpa, eu vou fazer um pequeno parênteses. Aqui veja que eu estou falando de R barra, enable barra e S barra, e eu tenho um NOR. Eu posso aplicar De Morgan, substituir esse NOR por uma AND e usar R em vez de R barra, enable em vez de enable barra e S em vez de S barra. É só aplicar um De Morgan. Isso é uma forma alternativa de representar. Enfim, a gente pode sempre retornar essa forma assim que desejarmos, né, para a gente poder fazer um desenho de um circuito só com o mesmo tipo de porta. Então, de novo, aquela questão de quando é que você usa o clock, era a questão de manter o sincronismo, né, é um sinal periódico regular, né, e aqui ele, geralmente, nesse caso aqui, o ciclo de trabalho é 50%. Né, algumas definições, né, que a gente coloca, por exemplo, você tem transição positiva, borda de subida, né, por exemplo, uma transição negativa, borda de descida, né, período, coisas que são mais ou menos tranquilas, né. Por exemplo, esse aqui é um flip-flop acionado por borda de subida, né, como que você representa ele. Aqui é um que é por borda de descida, então você sempre tem que ter esse símbolozinho, né? Por exemplo, aqui são algumas definições para a gente poder entender como que ele funciona. Então, esse aqui, ele funciona, esse flip-flop, ele dispara na borda de subida. Então, até num datasheet, né, dele é assim que a gente representa, né? Então, por exemplo, se tiver S é igual a 0, na borda de subida, o que não muda, S igual a 1, R igual a 0, ele vai... Esse aqui, né, gente, vamos lembrar que esse daqui, tá, ele tá aqui, é um set igual a 1, então beleza. Então, o Q passa a valer 1, o reset igual a 1, ele, na borda de subida, ele passa a valer 0, e aqui aquele estado, né, que a gente tinha mencionado, que ele não deve ser usado, né, que é o estado ambíguo, né, e aqui é a forma que a gente vê esse flip-flop. Veja que eu não estou falando LED, por quê? Porque ele dispara pela borda. Então, internamente, se vocês lembram, né, esse daqui, ele tem dois LEDs SE, certo? Só que eles são chaveados, né? E entre um e o outro, nós vamos ter aquele inversor. Eu estou falando do tipo D, né? Lembrando para vocês do tipo D. Então, como que que a gente resolve esse caso aqui? Era basicamente a gente entender que quando olhar para o sinal de, né, o sinal de Q, o que acontece, né? Vocês podem perceber aqui de borda de subida. Então, a gente tem quando a gente faz o set, quando a gente faz o reset. Então, para vocês têm que aprender, né? Saber
resolver esse diagrama de tempo para poder explicar o tipo de flip-flop que vocês têm, né? Um outro circuito, esse aqui foi um circuito, inclusive, que a gente coloca, né, é um circuito de detecção de borda. Que a questão é, será que eu preciso colocar... A pergunta seria, será que eu vou precisar de colocar dois LETs tipo SR, igual eu fiz naquele caso, ou não tem uma forma mais simples? Essa aqui é uma forma mais simples da gente colocar um circuito para detectar a borda. Vejam vocês como que ele é feito, né? Então, vocês veem que ele é bastante simples, né? Não tem nenhuma complexidade. Basta você pegar uma porta AND, né? No caso aqui, né? 6 transistores mais 2 aqui, com 8 transistores você resolve para poder permitir a detecção de borda positiva, né? E no outro caso é a detecção de borda negativa, né? Só querendo ver aqui se tinha alguma dúvida. Esse aí foi um circuito que a gente não chegou a falar muito no curso, né? Mas é um circuito relativamente simples, e ele é baseado no seguinte conceito, de que o sinal clock barra, ele tem um atraso. Então, vocês estão vendo aqui, esse é o atraso desse inversor. Então, o sinal de clock que aqui está, né? Esse clock estrela, ele só pega o que realmente interessa. Então, quando a gente para e olha para um circuito dessa forma aqui, deixa eu voltar todos os slides, ou seja, ele só vai estar habilitado, vamos esquecer aqui que está o enable bar, vamos pensar só no enable, ele só vai estar habilitado naquele intervalozinho que estava aqui, olha, esse pequenininho que estava aqui. E ele conta com esse atraso. E a questão é, bom, mas e se eu quisesse ter uma porta, uma largura um pouco maior? Basta colocarmos mais do que um inversor. Posso colocar uns 2 inversores, e aí a largura desse pulso é dada pelo atraso de cada inversor que eu coloco em série. Então, essa é uma forma da gente representar, né, um circuito dessa natureza aqui, com apenas uma pequena modificação. Então, esse aqui eu tinha 2 portas NOR, mas 2 portas AND para poder fazer o chaveamento. Para que eu faça com que ele chaveie por borda, basta incluir mais uma porta AND e um inversor. Então, com isso, eu consigo fazer ele dessa forma. Ou, alternativamente, eu faço um outro circuito como aquele que era no tipo desse. Vocês estão ainda recordando como ele faz. Certo? Então, esse aqui é, por exemplo, agora, uma aula que a gente fez, que é uma aula utilizando um flip-flop JK. Tá? Isso aqui é a construção de um flip-flop JK. Vamos ver se isso aqui a gente pode aproveitar alguma coisa. Lembrando que esse aqui é o circuito que é utilizado para a gente construir um flip-flop JK. E o flip-flop JK ele tem essa peculiaridade, que é a seguinte: quando J for igual a K for igual a 1, ele comuta o estado anterior. Então, ele aproveita essa tabela verdade que aqui está, da seguinte forma: ele tem todos esses 3 estados, e esse que é ambíguo, o que ele faz? Ele comuta o estado anterior. Então, basicamente, ele faz isso. Ele permite que a gente utilize essas 2 portas, né, a J e K, para que a gente possa fazer, digamos assim, essa função adicional. E ele tem uma utilidade muito grande, como eu vou mostrar a seguir. Você pode colocar também esse detector de borda, como eu mostrei, né? Na prática, o que ele faz é só gerar um pulso com a largura do atraso de um inversor. Isso faz com que a gente amostre o sinal só num intervalo muito pequeno, né? Que é o intervalo onde há a transição. Então, as perguntas: um flip-flop JK tem alguma condição de entrada ambígua? Não, né? Por quê? Porque eu consegui descrever nele, né, todas aquelas
funções de 0, 0 que ele mantém. A gente pode fazer essa análise aqui, né? Se eu tiver com 0 e 0, né? Porque eu tenho uma porta NAND, ou seja, se eu tiver 0, né, nas duas entradas, se tiver 0 nessa entrada aqui, uma porta NAND, quando eu tenho 0 numa porta NAND, a saída é 1. Lembrando que aqui eu tenho um set barra, tá? Tem um set barra e aqui um reset barra. Então, ou seja, se eu tenho 1 aqui e 1 aqui, eu estou entrando nesse latch NAND com 0 e 0, que é o que mantém o estado, certo? Ele mantém o estado anterior, não é isso? Então, esse é o caso com qualquer uma das duas iguais a 0, né? Com as duas iguais a 0, que ele mantém. Então, ele não tem, e quando ele é igual a 1, ele pega o dado e, quando J é igual a K é igual a 1, ele pega o que estava no Q barra, joga para o Q, e o que estava no Q, joga para o Q barra. Então, na verdade, essa NAND aqui nada mais é do que não apenas um sistema que permite a gente chavear, né? A entrada, a gente habilita a leitura, ele pode redirecionar ou ele pode manter. Então, o interessante do flip-flop JK é esse, né? O Katz fala que ninguém usa flip-flop JK, mas ele é interessante, né? Ele é interessante. Então, qual a condição de entrada para JK? Sempre setar a saída aqui no instante que ocorre a transição ativa do clock é a gente colocar o J igual a 1, K igual a 0. Isso. Outro ponto aqui, quando o circuito de qualquer flip-flop é energizado, é impossível determinar os estados iniciais de Q e Q barra, não sei porque eu estou colocando, falta na barra. Isso é fato, tá? Quando você liga, se não tem jeito. E a pergunta é, o que poderia ser feito para garantir que um latch NAND sempre comece no estado em que Q seja igual a 1? Então, como que a gente faria isso? Então, a forma de um latch NAND sempre começa com o estado igual a 1, você coloca o set igual a 0 e o reset igual a 0. Sempre gera um estado de saída em que Q igual a 0. Então, na verdade, acho que essa pergunta aí está mal formulada, né? Acho que ali comece sempre no estado em que Q seja igual a 0. Né, porque a solução é que a gente inicialize, né, o circuito com um reset igual a 1. Então, essa é uma forma simples, né, porque você não vai começar com o set igual a 0 e o reset igual a 0, porque ele vai pegar um estado inicial qualquer que a gente não sabe o que é. Então, o melhor é começar com um reset igual a 1, que aí você garante que ele comece. Tá claro? Daniel perguntou, a solução está usando a lógica do NOR. Não, então vamos ver. Nesse caso aqui, vamos ver. Quando o reset for igual a 1, sim. Porque no caso do... Você tem razão, viu, Daniel? O reset... Vamos aproveitar, já até corrigi aqui. Isso aqui, o Daniel tem razão. Esse aqui, acho que de fato é NOR. O flip-flop, quando é NAND, aí você faz o reset igual a 0 e depois sobe ele. Então, você tem razão. Então, o Daniel tá correto aqui. Mas o resto é tudo correto. Agora, vamos discutir um pouco esse circuito que nós não fizemos nessa prática aqui, mas a gente fez na época lá, tá? Então, o que foi colocado, né? Eu acho que eu tenho até uns slides que eu tirei do retrato osciloscópio, tá? Mas o que é o ponto aqui? Então, em primeiro lugar, gente, ainda que vocês não tenham realizado essa aula prática, ela é bem interessante. Ela é bem interessante aqui, o que a gente vai ver aqui. Porque, observem bem esse tipo de circuito, que é um circuito muito, muito interessante, porque, primeiro ponto, J e K igual a 1, significa o seguinte, significa que ele vai sempre comutar o estado Q. Tá? Então, o Q0 vai estar sempre alternando, Q1 também, e o Q2 também. Agora, eu entro com pulsos de clock nessa entrada, a saída, o que eu faço? Eu
a saída do Q0 eu jogo na entrada do clock do segundo flip-flop. E a saída do Q1 eu jogo na entrada de clock do terceiro flip-flop para alterar Q2. Então, primeiro ponto, observem que esse aqui ele comuta com a borda descendente, esse flip-flop. Então, vamos dar uma observada. Então, na hora que eu entro com o Q0, então aqui a gente assumir que o Q0 aqui tanto faz, né, que estado que ele estava antes, porque ele vai comutar do que estava antes para o seu Q barra. Então, assumindo que ele estivesse em 0, a primeira borda negativa ele fica em 1. A segunda borda ele comuta para o 0. Então, vamos observar agora, se eu faço essa entrada no clock do segundo flip-flop, o que é que ele vai fazer? Ele só vai comutar nesta borda. Então, vocês percebem que é como se eu estivesse fazendo um divisor de frequência. Como assim um divisor de frequência? É que eu tenho uma frequência, vamos dizer, para ficar fácil a conta, de 8, e aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 1. Vamos ver se isso é verdade, então. Então, como essa saída desse primeiro flip-flop entrando na entrada de clock do segundo flip-flop, ele vai fazer com que o segundo flip-flop comute com a borda descendente do primeiro flip-flop. E aí, com isso, eu faço uma divisão por 2. Aí, da mesma forma, eu faço, com o segundo flip-flop, eu faço a mesma coisa. De forma que ele acaba que, se eu fosse olhar os flip-flops, se eu pegasse assim, né, se eu derivasse a saída Q0, Q1 e Q2, eu tenho um contador. Então, o que ele é? Ele é um contador, de fato, ele é um contador binário. Vocês estão vendo por que é que eu gosto do flip-flop JK? O Lucas perguntou. Pode ser que a pergunta tenha sido por que barra? Pode ser, verdade. Eduardo perguntou, como eu sei qual será a saída inicial do primeiro flip-flop antes da primeira borda do clock? Eu não sei, Eduardo. A gente não sabe, então aqui a gente está assumindo. O que é importante aqui, e que não é muito importante, é o seguinte, você pode estar errando porque ele pode estar 1 ou 0, mas no final das contas ele vai estar dividindo a frequência. Você sabe onde que isso aqui é utilizado? Isso aqui é utilizado, por exemplo, em relógio de quartzo. O relógio de quartzo ele entra com um pulso com um clock de 32768. Você consegue, inclusive, comprar esse clockzinho. É um cristalzinho. Então, 32768 não é nada mais do que 2 elevado a 15. Eu coloco 15 flip-flops desse, e aí o último dele vai me dar 1 segundo. Então, é assim que é feito um relógio. Tá bom? É um relógio desses, relógio de quartzo mesmo que a gente tem no pulso. Por que ele se chama assíncrono? Porque cada flip-flop comuta num tempo diferente. Vocês estão vendo? A ordem que eles comutam tem a ver... cada um tem o seu próprio período, cada um vive no seu próprio tempo, cada um desses flip-flops. Isso vai sempre dividido por 2. Você pode concatenar um monte desses. Quais são as vantagens? A vantagem é que ele é muito fácil, né? Vocês estão vendo, eu só preciso de flip-flop, eu já tenho aí meu divisor de frequência. A desvantagem é que eu vou ter erro, né? Ainda que eu entre aqui com o meu 32768 certinho, eu vou ter uns atrasozinhos aqui à medida que o sinal vai propagando. Porque eles vão comutar não apenas na borda do clock, mas a borda do clock mais o atraso do sinal para cada um desses flip-flops. Como eu estou pensando aqui em base de tempo para gerar um relógio, para botar um relógio de pulso, então esse atraso ele é muito pequeno, porque eu estou falando de 32 kHz, 32,768 Hz. Eu depois dividir por 15. Então, kHz, eu estou aí falando de 100 microsegundos. Esses atrasos são da ordem de nanosegundos. Então, é muito pequeno.
É mais fácil o meu relógio de quartzo, né, o meu padrão de referência de quartzo, mudar com a temperatura, e isso acontece, ele às vezes muda um pouquinho, ainda que se façam alguns ajustes, né, para que ele não mude com o tempo, com a temperatura, ele pode, é mais fácil o relógio de quartzo mudar, o relógio estou chamando clock, né, não, mas o cristal de quartzo mudar do que os atrasos dessa forma. Então, para essa aplicação é algo bastante interessante. Antigamente eles faziam isso, né? Faziam um desse para 60 Hz. E aí fazia aquele, sabe esse rádio relógio vermelho? Eles usam, eu acho que eu já contei esse caso, né? Eles usam o sinal da rede. Na época que eu era estudante, eles vendiam um módulo disso. Eu sempre atrasava, porque pegava e fazia um divisor de 60. Péssima base de tempo. Aí que surgiu, né? O bom de ter aula com um cara velho, mais velho, é isso, né? Que aí a gente conta essas histórias. Quando surgiu o relógio de quartzo, isso foi lá na década de 80, se não me engano, né? Assim, num preço mais acessível às pessoas. Ele veio justamente por conta disso, né? Você poderia utilizar esses padrões de quartzo que tem uma confiabilidade muito maior e em vez de ficar pensando na frequência da rede da concessionária de energia elétrica como um padrão de referência, porque às vezes não é. Ela flutua, tem um jitterzinho. Então, por exemplo, se eu coloco um sinal, entenderam esse circuito. Se eu coloco um sinal de 20 kHz nesse aqui, qual a frequência na forma de saída do flip-flop? Então, se eu tenho 20, né, como eu mostrei aqui, 20 kHz, esse aqui, o meu Q1 vai estar divisor de frequência, né, 10 kHz. Esse outro aqui vai estar em 5 kHz. Quantos flip-flops são necessários para construir um contador que conte de 0 a 2, que esse número esquisito aqui, eu não sei que número é esse, é um número meio estranho, hein? Eu não sei se eu tenho erro de digitação. Mas se fosse 255, vamos pensar 255, para ficar mais fácil, deixa eu editar aquele número ali. Se fosse 255, quantos flip-flops seriam necessários? Alguém tem alguma dúvida? Contar de 0 a 255. Vamos lembrar isso daqui. Esse aqui está contando de quanto? De 0 a 8, não é isso? Com 3, ou seja, 2 elevado a 3, eu gero a 8. 255 são 8. Então, eu precisaria de 8 flip-flops. Né? Para ficar, eu devo ter errado mesmo ali. Qual o módulo? Ah, não, aqui, ó, agora é um módulo, né? Acho que aquele 10 acho que estava lá para poder saber o módulo. É o resto, né? Qual que é o resto? Porque a gente às vezes não ia conseguir fazer. Então, a gente tem que pensar qual que é o módulo, né? Qual que é o módulo dele. Acho que era 255, 10 mesmo. Olha aí, ó, por exemplo. Qual será a frequência de saída do oitavo flip-flop quando a frequência de clock for 512 kHz? Fácil, né? Você divide por 2 8 vezes, ou seja, você divide 512 por 256, dá 2 kHz. E se esse contador começar em tudo zero, qual será o estado após 520 pulsos? De novo, basta vocês preencherem. Então, alguém tem alguma dúvida com esse tipo de questão? Tirando essa 3 aqui, porque acho que o módulo, acho que aquele 10 estava lá, acho que estava de verdade mesmo. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas o resto é tudo fácil. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos passar para a próxima. Agora, é um síncrono. Então, qual a diferença do síncrono? Vejam vocês que aqui ele continua com o J e o K. Então, o primeiro detalhe, né, é que aqui eu tive de colocar, tá vendo? Essa é uma desvantagem dele ser síncrono. Então, o primeiro ponto é, observem que todas as entradas de clock estão sincronizadas, né? E aqui, veja, eu tenho que, quando é que ele comuta o próximo estado, né? Então, por exemplo, aqui
vocês vejam que agora eu tenho que garantir que esse aqui tudo bem, né? Esse comuta, e aí o meu J e o K tá vendo estão curto-circuitados, para que ele, se for 0, 0, ele mantém, se for 1, aí ele comuta, ou seja, quando eu entrar com 1 para esse daqui, né? Aí eu posso fazer ele comutar a saída dele. Agora, para eu comutar esse flip-flop aqui, só vai acontecer quando este flip-flop e este estiverem iguais a 1, né? Porque é o vai 1. Então, pronto, está aqui. E a mesma forma, para esse flip-flop comutar o seguinte, apenas quando eu tiver 1, 1 e 1. Está aqui minha porta end. Apenas quando for 1, 1 e 1. Então, está relativamente tranquilo. Esse circuitinho, ele permite a gente fazer um contador aqui, tem 4, né? Então, a gente consegue ir de 0 até 15 fazendo esse contador. Também não tem nada muito difícil. Então, perguntas: qual a vantagem desses contadores síncronos sobre os assíncronos? Então, a gente já discutiu um pouco sobre isso, né? Esse é um dos pontos que eu coloquei, né? Que ele não vai ter aquele atraso, né? Para poder comutar, eles estão todos chaveando juntos. A desvantagem é aquela aquele circuitaria lá de periferia que a gente teve de adicionar para poder fazer aquele, vamos chamar de vai 1, né? Quantos dispositivos lógicos são necessários para um contador paralelo de módulo 64? Então, nesse caso aqui, vão ser quanto? Então, vão ser 5, 6, não é isso? 2 elevado a 6. Não é isso? Ou seja, módulo 54, ou seja, ele divide por 54, não é isso? É isso que ele tem de fazer. A gente quer dividir ele por 64. Qual o sinal lógico que aciona as entradas J e K do flip-flop do bit mais significativo para o contador dessa questão 2? Vamos ver. Qual o sinal lógico que aciona as entradas J, K desse aqui? Ué, a gente tem que ter, se ele for síncrono, né? O que a gente vai precisar de ter? Vai precisar de ter um end de um monte de todos os outros anteriores. Não é isso? A gente vai precisar de ter um end para todos os 5 outros que precederem a ele. Tá claro, gente, como que a gente faz esse ponto? Se a gente olha para esse circuito aqui, eu posso simplesmente, olha, em vez de fazer uma porta end com 3 entradas, eu posso simplesmente já pegar aqui a saída, a B, e faço com uma outra de 2 entradas, e posso ir fazendo essa cascata aqui. Essa aqui é uma forma da gente fazer, né? Mas a gente tem outras formas da gente fazer isso também. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão? Desculpa, você não conseguiu ver o pointer, tá? Tá certo. Vou botar o laser pointer. Bom, muito obrigado. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: qual o sinal lógico que aciona as entradas JK desse flip-flop do bit mais significativo para o contador da questão 2? Questão 2 é como se fosse o módulo 64. Módulo 64 é 2 elevado a 6. Então, eu tenho, olhando para cá, eu vou ter 5 outros flip-flops para trás. Então, o que eu estava me referindo era, eu posso pegar esse aqui, eu tenho em vez de pensar numa porta end com 5 entradas de 1, 2, 3, 4, 5, eu posso pegar o seguinte, eu posso pegar uma end que vai para cada estágio, né? Eu tenho uma entrada AB, essa entrada AB eu já jogo aqui, não preciso puxar esse sinal A aqui, não é isso? Eu já tenho A e B, né? E aí, essa aqui vai ser o ABC e assim sucessivamente. Então, na entrada do último, eu vou ter um ABCDE. É esse o sinal lógico. Tranquilo? O Eduardo está perguntando. Eu não entendi aquele modo de 255, 25, 550. Eu não sei se aquilo, viu, Eduardo, era um erro de digitação.
eu estou achando que aquilo era um erro de digitação. Porque, olha só, qual que é o... eu estou achando que eu posso depois revisitar, tá? Eu não me lembro, isso aí é muito provável que eu tenha extraído essas perguntas do TOT, tá? É bem provável, eu não tenho certeza. Então, não sei se eu errei na digitação ou se era 255. No caso de ser 255, qual que é o módulo desse contador, né? No caso do módulo do contador é 255, né? Porque a cada 255, 1, não é isso? Agora, se for 255, 10, e se for 255, eu vou precisar, então, no caso, de 8 flip-flops, não é isso? Então, é o módulo 256, na verdade, né? É módulo 256. Né? Essa operação que a gente está falando, é módulo 256, não 255. Agora, aquele 25510, eu estou achando que é um erro de digitação, viu, Eduardo? Acho que não tem, aqui não está correto mesmo, não. Senão não faria sentido isso. O módulo, aqui faz sentido. Qual que é o módulo desse contador? O módulo desse é 256, né? Então, eu pego um número, né? Ou uma frequência, vamos pensar assim, né? Que eu entrei lá. Eu estou falando frequência, né? Mas, na verdade, a gente está pensando em um número, né? Que depois de tantos ciclos, por isso que eu estou pensando em termos de frequência, mas, na verdade, é um número, né? Depois de tantos ciclos que ele contou, ele vai gerar um, não é isso? Então, é o módulo dele. Então, o módulo desse é 256. A cada 256, ele me gera um. O resto é resto, né? O que tiver lá eu posso pensar nos flip-flops como registradores, né? O que ficou, o conteúdo que tiver em cada um deles é o resto da sua divisão. Ficou claro, Eduardo? Na verdade, ele conta de 0 a 256. 0 a 255, isso. Ele conta de 0 a 255, ou seja, o meu módulo é 256, tá? Ele vai contar. Então, quando chegar no 255, ele foi de 0 a 255, pronto, esse é 256, pronto, aí saiu 1. Então, o módulo é esse. Tá claro, então, Daniel? Então, vamos ver. Então, é interessante essa história de você pensar que o resto da divisão fica aqui, né? O resto está aqui dentro. É o conteúdo que tiver em cada um desses contadores. Então, percebe que, bom, vamos colocar dessa forma, né? Como contador, né? Eu posso pensar contador módulo 64, contador módulo, esse caso aí, módulo 16. Então, se o meu D aqui não for igual a 1, né? Aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o resto da divisão é 0, e aqui dentro está o resto, né? Eu posso pensar ele como um registrador, tá certo? Então, agora, vamos falar um pouco sobre registradores. Aqui, o que eu fiz? Eu separei, para que não fique com nenhuma dificuldade, o que era cada uma daquelas funções. Esse aqui era um parallel in, tá certo? Entrou D0, saiu Q0, parallel out, tá? Só para ficar bem separadinho. Esse daqui era se eu fosse construir um serial in, serial out, tá? Todos eles aqui são atuados por borda positivo. Tá vendo? Então eu queria fazer um desenho deles separado. Agora, se eu fosse um serial in, serial out, parallel in, parallel out. Então aqui, né, lembrando, a gente tinha todo esse nada mais é do que um multiplexador, não é isso? A gente tem um multiplexador. Então, eu espero que não fique muito complicado de entender, mas essa é a lógica que permite a gente colocar entre a serial in, tá certo? Ou seja, se eu quiser colocar um bit de serial in, ele vai habilitar o serial in, ele vai colocar aqui, né? Esse SH, estou tentando lembrar o que ele faz, né? Se ele é o shift, né?
né? É isso, acho que é isso aqui que ele tá fazendo, né? Ele shift ou hold, shift, e eu acho que é o... Esse aqui a gente tem que analisar o significado dessas linhas aqui, né? Se eu olho, vamos ver aqui. Se eu desabilito o serial in, vamos pensar, fazer essa análise. Desabilitar, ou seja, isso aqui tem zero, ou seja, ele não está nem pegando nada desse sinal que está aqui. Ele pega o D0. Ele está, ou seja, eu estou fazendo parallel in. Mas se o meu... load, tá? Load data. É isso que ele quer dizer. Quando eu ficar com o zero no load, ele permite, então esse L aqui é de load, e ele é barrado para a gente poder fazer assim. E o shift é no caso de fazer o serial in, tá vendo? Então ele habilita esse daqui. Então essa lógica tem a ver com isso. Alguém tem alguma dúvida, gente? Isso mesmo, é load. Isso aí, Daniel. Load. Então o L é de load, e ele é ativo quando estiver baixo, tá aqui ligado. Então, ele permite. Você já tinha visto isso, né, Daniel? Beleza. Então, aqui destrinchando como que funciona. Agora, é um serial in parallel out. Também não tem nenhuma dificuldade. Olhando para cá, a gente só puxa a linha daqui desses Qs, não é isso? E agora, vamos fazer algumas questões de entendimento. Acho que a gente está quase terminando essa aula aí de revisão, gente. Espero que tenha sido útil. Que tipo de registrador pode ter um número binário completo carregado em uma operação e deslocá-lo a um bit de cada vez? Carregar em uma operação, aí é o parallel in, né? Mas serial out, né? Aí é o parallel in, serial out, fácil. Verdadeiro ou falso? Um registrador de entrada, serial, saída paralela pode ter todos os seus bits mostrados de uma vez. Entrada serial, saída paralela. Então, entrada serial, saída paralela. Como que a gente pode mostrar todos os bits de uma vez? Se a entrada é serial, ele não consegue mostrar todos os bits de uma vez. Na verdade, a saída paralela, então ele não consegue. Então, a resposta é falsa. Número 3. Que tipo de registrador pode ter entrada de dados de um bit de cada vez, mas tem todos os bits de dados disponíveis como saídas? Esse é o serial in parallel out. E a quarta, que tipo de registrador em que tipo de registrador armazenamos dados um bit cada vez? Serial in, provavelmente. Temos apenas um bit de cada vez, serial out. Então, ficou claro aí, gente? Aí eu dou uma pergunta, mas se a saída é paralela, ele consegue mostrar todos os bits que estão lá de uma vez. Se a saída é paralela, sim, ele mostra todos de uma vez só. Mas todos os dados disponíveis como saída. Esse aqui que a gente está se referindo, né, Daniel? É o item 3, parallel out. É como se ele fosse transparente. A 2 é verdade? Saída paralela pode ser... É verdade, a 2 é verdadeira. Ele pode ser mostrado todo de uma vez, mas deixa eu te explicar por que é que eu falei que era falso. É porque eu estava pensando que eu precisava primeiro carregar todos os bits nele para depois poder mostrar. É isso que eu estava pensando, mas eu posso reinterpretar da forma que você falou. Eu vou mostrar todos os seus bits de uma vez só. Entendeu? O que passou na minha cabeça quando eu disse falso. Tá vendo? Às vezes tem uma questão que, às vezes, ela tem um verdadeiro e falso, né? Se você me falasse assim, se você me falasse o seguinte, eu posso mostrar todos os bits desse registrador de uma vez? Verdadeiro ou falso? Pode. Mas eu posso mostrar todos os bits que entraram de uma vez só? Não, eu preciso entrar com eles todos. Então, você vê, Eduardo, que essa mesma pergunta
essa primeira questão aqui, eu consigo interpretar ela de duas formas. Eu posso pensar o seguinte, que se eu entender que mostrar todos os seus bits que estavam na entrada de uma vez, então a resposta é não, porque eu preciso primeiro carregar ele todo. Então, eu acho que a sua resposta é mais correta, tá? Então, na verdade, eu acho que é verdadeiro mesmo. Mas percebe que até aqui o professor aqui se enganou aqui na hora que eu falei falso, porque na minha cabeça estava assim, não, primeiro eu preciso carregar todos os bits para depois poder mostrar. Tá certo? Então, você vê que o que é que estava na minha cabeça quando eu respondi. Mas se você chegar e falar, não, eu posso... Não quer dizer que, pelo fato de eu não ter conseguido carregar todos os bits, eu não consiga ver tudo que estava lá no conteúdo desse registrador. Fato. Eu posso ver o conteúdo a todo instante do que estava no registrador. Pode não ser o que eu consigo ver, o que está lá eu consigo. Então, acho que a resposta é verdadeira. Vamos ver. Então, gente, acho que era isso. Era isso que eu tinha para poder fazer de revisão dessa matéria. Eu acho que deu para a gente fixar um pouco mais. Aí a pergunta para vocês era o seguinte: tem mais algum ponto que vocês gostariam que eu abordasse aqui para a prova, alguma dúvida, trabalho, algum outro ponto que ficou faltando a gente cobrir? Como é que vocês estão? Estão com dúvida? E acho que tá com aquele esquema que eu não consigo ver as perguntas. Vocês estão fazendo perguntas, gente? Não sei se vocês estão fazendo pergunta. A aula passada teve esse estresse. Aí o Guilherme, quais capítulos do livro que deve ser estudado para a prova? Guilherme, eu acho que é 11 eu acho que estava lá no slide. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo? Deixa eu te passar. Acho que está aqui, tá? Eu acho que é isso aqui, tá? É o Rota Unidade 11, TOT capítulo 5 e 7 e o CATS capítulo 6. Beleza? Cadê? Vamos ver se a pergunta apareceu. Tá, agora apareceu. Vinícius, como você distribuiu as questões da prova? Vinícius, nem fiz a prova. Mas, assim, distribuído de acordo com o estudo que eu apresentei aqui agora. Vai ter alguma coisa de LET, alguma coisa de flip-flop, alguma coisa de verdadeiro ou falso. O ponto principal é vocês colocarem a memória de cálculo. Eduardo pergunta, a prova vai estar difícil? Eduardo, não sei, se você estudar, não. Eu não sei se essa resposta de professor vale, não, entendeu? Se era isso. Eu não sei, eu acho... Me digam aí, vocês acham muito difícil essa matéria? Coloca aí no chat. Vocês acham difícil essa matéria de flip-flop? Como é que é? O que é que está pegando? Me explica, porque se vocês entenderam o que eu apresentei hoje, a prova não vai ser difícil. Mas aí eu vou te responder, Matheus, deixa eu continuar a conversa aqui com o Eduardo. Tem muita coisa para guardar. Então, Eduardo, vamos pensar o seguinte. Aí, ó, tá, você está falando que pega essas pequenas diferenças entre cada flip-flop. Isso aí. Se você entender esse ponto, você matou. Tá? Você matou. E você vai fazer prova com consulta, não tem como não fazer. Tem como eu chegar na casa de cada um de vocês e falar assim, não, você não vai fazer consulta. Ainda que eu fale isso, então eu não vou me iludir com isso, né? Vocês vão ter consulta. Agora, a questão é, vocês sabem consultar, né? Essa aqui é a questão, entendeu? Se você souber consultar, você faz a prova. Então,
não vai ter jeito. E hoje em dia, com a internet, então, nem se fala, né? Que a pessoa pode olhar. Agora, eu estou querendo fazer a prova no Moodle, tá? E eu ainda vou ter uma curva de aprendizado que vai ter que ser saber fazer prova no Moodle. Eu não sei fazer isso. Eu vou ter que fazer, porque com Teams, sem chance. Esse Teams é pedir para morrer, aquele negócio. Talvez eu coloque a prova, vocês escrevam à mão e mande para o Moodle, no pior dos casos. Às vezes escrevam a memória de cálculo e vão responder. No pior dos casos, tá? No melhor dos casos, eu vou conseguir aprender a fazer algumas questões e aí vocês vão respondendo, mas de qualquer forma, eu vou querer que vocês mandem memória de cálculo. Isso é essencial. Daniel, dependendo da questão, pode confundir um pouco na hora de responder. A gente acabou de ver um exemplo, né? A gente acabou de ver esse exemplo, né, Daniel? A Rafael o Matheus fez uma pergunta, Rafael, deixa eu voltar lá para ele, que é o seguinte, ele está querendo confirmar, a prova é quarta de 28, isso depois de manhã, entrega o trabalho dia 3, eu acho que teve alguém que estava perguntando que eu marquei um trabalho dia 2, gente, eu vou acertar isso aí, dia 3, acho que sim, tá? Vamos botar tudo. Daniel, a prova vai ser uma aberta, mixta, com aberta e fechada. Não sei, eu vou querer. Ô, Daniel, se tiver questão fechada, eu vou pedir memória de cálculo, tá? Ou seja, eu queria uma justificativa. É bem possível que sim, tenhamos questões abertas e fechadas. Por quê? Aí é o que você mesmo colocou. Você viu, por exemplo, um caso aqui no qual você achou que era verdadeiro e eu achei que era falso. Então eu quero dar o espaço para vocês discutirem e me dizerem, não, olha, eu pensei desse jeito. Agora, gente, como o nosso prazo está super curto para poder, a gente tem 2 semanas para acabar o semestre. Então, eu vou me empenhar para a gente estar com isso tudo corrigido e vocês vão ter que me questionar para poder, inclusive, apresentar a memória de cálculo. Falando, não, olha, eu escrevi desse jeito, foi esse o meu entendimento, né? Igual o caso que o Daniel colocou. Não, meu entendimento era esse, meu raciocínio é desse, e a resposta é essa. Então, por favor, vamos reavaliar? Beleza. O que eu quero, é claro que sempre tem aquele professor chato que fala assim, interpretação da questão faz parte da prova. Sim, mas agora a gente acabou de ver um exemplo onde eu interpretei errado, o Daniel interpretou de outro jeito, e eu vou aceitar uma interpretação diferente da minha. Porque eu acho que a minha estava errada, tá? A minha estava errada. Aí o Rafael pergunta, a prova vai ser liberada só no horário da aula ou vamos ter o dia para fazer a prova? Ô, Rafael, eu tô querendo, porque eu vou te confessar um negócio, quarta-feira é feriado. Eu vou fazer essa prova na quarta-feira, que eu não tenho tempo de hoje até lá. De hoje, meu dia está hiper corrido, não vou ter jeito. Então vai ter que ser liberar para o horário da prova. E aí, quanto tempo? Sei lá, uns 4 horas, sei lá. É feriado, né? Ninguém vai viajar mesmo. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Hein, gente? Tranquilo? Uai, gente, se não tem, acho que parar por aqui. Eu acho que dentro das possibilidades que a gente teve esse semestre, né, esse é o melhor que deu para fazer. Sei que vocês estudaram também o melhor que deu para vocês fazerem. É a minha primeira vez dando um curso desse jeito. Tem coisa que é bom, tem coisa que é ruim. Depois, se vocês puderem fazer uma avaliação para mim, né, do que foi bom, do que foi ruim, para eu melhorar no semestre que vem, isso me ajuda muito. Eu, particularmente, gostei, como professor, né, gostei das atividades em Verilog. Isso é algo que eu queria explorar mais e focar mais. Primeiro porque está bem nessa fronteira, né, entre hardware e software. Segundo, que se vocês aprenderem Verilog, eu vou falar uma heresia aqui, vocês já conseguem fazer hardware, né? Então, por que eu estou falando heresia? Porque eu, como uma pessoa de hardware, eu considero hardware eu pegar uma protoboard e começar a espetar chip e fazendo conexão.
né? Então, estou dizendo que é uma heresia porque você escreveu um código em Verilog que virou um circuito. Então, mas na prática, o que a gente faz quando a gente faz Verilog? A gente explica para o chip onde você coloca cada porta e onde você coloca cada fio. Então, de certa forma, é uma heresia, mas eu pedi para uma máquina fazer isso para mim, né? Então, eu flexibilizei o meu entendimento. E ESL tem que ser hardware, né? Então, se vocês puderem depois fazerem isso, né, eu vou disponibilizar, talvez, um formulário, né, no final do curso. Eu peço que vocês preencham para poder para eu poder melhorar para o semestre que vem, porque eu não sei quanto tempo mais vai ter de pandemia, eu não sei se vocês gostaram do curso nesse formato, se vocês aprenderam mais, se sentem que não aprenderam, para eu poder melhorar, tá bom? Beleza, então, gente? Então, eu acho que era isso por hoje, gente. Obrigado.